Wallace Brito Trindade, ou mais conhecido como Lacoste ou Salomão. Integrante do 3º Comando Puro e chefão no Morro da Serrinha em Madureira. Um dos traficantes mais procurados no Rio de Janeiro na atualidade. Lacoste, cria de Nova Iguaçu, que não era morador da Serrinha, mas vivia na zona oeste do Rio de Janeiro e praticava assaltos, acabando sendo acolhido no bairro de Madureira. Capítulo 1. O início do Lacoste dentro da Serrinha vem a seguir. Com seu início no tráfico sem muita relevância, acabou virando gerente numa época que a gestão do Morro da Serrinha era comandada por Jorge Porfírio de Souza, o Dinho ou Bafudo. Dinho era primo do temido Gangue do São Carlos, e foi sucessor na Serrinha do seu irmão, o Neco. Na gestão do Dinho, guerreou contra o Comando Vermelho da Penha, que tentava invadir a Serrinha após uma tentativa de golpe de estado do seu antigo aliado, o Parazão. Na guerra ao seu lado, estava o Lacoste, bem como os seus homens de confiança do Dinho. O irmão dele, o Skol, e os gerentes Lerdinho, Kisuko e Rachixe. Mal ele sabia que eles iriam disputar a Serrinha entre si. Capítulo 2. A mudança na hierarquia da Serrinha. Em junho de 2012, o Dinho foi encontrado morto dentro de um carro na Serrinha. Os autores foram os gerentes Lerdinho, Kisuko e Rachixe. Alegaram que o Dinho violentou moradores e crianças, e estava abusando de drogas e bebidas. Capítulo 3. Dinho da Serrinha. Seria um bom motivo para a execução, mas esqueceram que o Dinho era o dono da Serrinha, e para isso, precisava consultar todos os gerentes e ter apoio dentro da cúpula do 3º Comando Puro. Julho de 2012 aconteceu uma guerra interna na Serrinha. Como os gerentes que executaram o Dinho não apresentaram provas concretas, uma disputa aconteceu e foi liderada pelo irmão do Dinho, o Skol. Ao lado do Skol estava o Lacoste, e ao lado deles, estava toda a cúpula do Complexo da Maré, liderada na época pelo traficante Astronauta, frente das comunidades e principal líder nas ruas. Após dias de confrontos entre eles, o bonde do Lacoste conseguiu matar o Lerdinho, e com muito desenrolado interno na facção, os traficantes Rachixe e Kisuko, sem opção, e sem poder tentar pular para o Comando Vermelho, fugiram para o Dendê na Ilha do Governador. Com a guerra vencida, o Morro da Serrinha ficou para o Skol, irmão do Dinho, e seu braço direito virou Lacoste. Ainda existiam outros donos na Patolinha, Dendezinho, São José e Fazenda, conhecidos como Twister e Shurek. Não demorou muito e o Skol foi morto dentro da Serrinha. Estava sozinho com seu segurança que o atirou pelas costas e acabou fugindo de Madureira, levantando a hipótese que seria a obra dos gerentes que fugiram para a ilha. Quando esfriou os ânimos, o Kisuko sumiu e o Rachixe foi metralhado nos acessos do Morro do Dendê. Muitos diziam que foi a mando do próprio TCP, para acabar com a guerra interna de vez. E assim a gestão do Morro da Serrinha caiu na responsabilidade do Lacoste, que dividia o complexo com os comparsas Twister e Shurek, e tinha grande apoio do Astronauta da Maré. Capítulo 4. Os Impérios do Lacoste formado na Serrinha. Virando amigo pessoal do Astronauta, o Lacoste recebeu armamento e investimento na Serrinha. Os primeiros feitos desse consórcio foram a tentativa de invasão ao Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. Na época, conseguiram dominar, mas perderam um soldado querido na guerra, conhecido como Argentino. Até hoje ele é homenageado nos muros da Serrinha. A conexão entre Lacoste e Astronauta era tão forte que, em dias de operação na Serrinha, eles se escondiam na Maré. Em dias de operação na Maré, os bondes se escondiam na Serrinha. Quando a polícia cercava os dois, eles se escondiam na Vila Aliança em Bangu. Quando cercavam os três, escondiam no Acari, na Zona Norte. Internamente na facção, o Lacoste tratava o Astronauta como o seu professor no crime, e seguia toda a sua doutrina na Maré, e fazia igual na Serrinha, entregando até parte dos lucros da Serrinha pela ajuda do Astronauta.
Lacoste e Astronauta financiaram uma tentativa de tomar os controles do Cajueiro e Congonha do CV, morros vizinhos à Serrinha. Conseguiram ficar na Congonha, mas vieram reforços da Penha, Alemão e Faz Quem Quer, expulsando o bonde do Lacoste. Astronauta foi preso no seu condomínio em Jacarepaguá em 2012. Sem seu principal amigo e investidor, Lacoste esfriou as guerras na Serrinha e focou em arrumar parcerias dentro do crime. Capítulo 5. Lacoste ficou amigo dos milicianos. Costurou uma amizade com os milicianos do Fubá e Campinho. Na época, eram controlados pelo Macaquinho, Leléo e Playboy. Ambos frequentavam um morro do outro, e sem retaliação. Por meio do Lacoste, a Serrinha apoiou o bonde dos Crias numa guerra interna entre TCP no Morro do Estado em Niterói. Bem como auxiliaram nas guerras nas comunidades do Fonseca, também em Niterói. Os anos foram passando, e o bonde do Lacoste foi se fortalecendo no Rio de Janeiro, aumentando os soldados e os armamentos no bairro de Madureira. Segundo a polícia, para aumentar seus lucros, o Lacoste incentivou a cobrança de taxas dos comércios nos acessos da Serrinha, como forma de proteção aos ladrões que eram do Cajueiro e Congonha. Extorsões e roubos na proximidade da Serrinha, colocou um alvo em suas costas e colocando como prioridade no site dos procurados, como chefão a ser capturado. Como dono da Serrinha, acolheu comparsas do TCP que ficaram sem seus morros. Patrocinou invasões aos morros do Urubu e em Pilares, Juramento. Atualmente, sob as ordens do Lacoste, acolheram os milicianos que perderam as guerras contra o Comando Vermelho no Campinho e Fubá. E juntos, tomaram as comunidades do Campinho e Fubá. Fecharam acordos de distribuição com milicianos de diversas áreas do Rio de Janeiro. Os feitos e influência do Lacoste no crime carioca lhe concedeu um valor no Disques Denúncia de 10 mil por informações que levem à sua captura no site dos procurados, com pelo menos 5 mandados de prisão na Justiça do Rio de Janeiro. Capítulo 6. A expansão da Serrinha na Zona Norte. Lacoste colocou como plano principal dominar todas as comunidades dos bairros de Quintino, Piedade, Cascadura e Campinho. Pela amizade com os milicianos Macaquinho, Leléo e Playboy, o Lacoste comprou a comunidade do Campinho. Sendo assim, quem queria ficar na milícia, teve que se deslocar para Rio das Pedras na Zona Oeste. Quem quis pular pro tráfico, formou no bonde do Lacoste no Campinho. Naquela ocasião, o Morro do Fubá era controlado pelo Comando Vermelho, liderados pelo Tio Baby, com patrocínio da Penha e Corte 8 de Duque de Caxias. Após meses de confronto pelo Morro do Fubá, o bonde do Lacoste firmou uma parceria com diversas cúpulas de sua facção. No consórcio, entraram os chefões da Maré, Parada de Lucas e Complexo da Coreia, emprestando armamentos para tomar o Fubá. Conseguiram expulsar o Comando Vermelho do Morro do Fubá, e essa comunidade ficou dividida entre os chefes da Maré e Serrinha, sob gerência do braço direito de Lacoste, o Coelhão, que ficou incumbido em administrar, reforçar e lucrar no Morro do Fubá. Boatos dão conta que os chefes da Parada de Lucas e Coreia perderam 30 fuzis que haviam emprestando para o bonde do Coelhão tomar o Fubá. Nas inúmeras reuniões da facção sobre essa guerra, não contabilizaram os armamentos perdidos e nem devolveram os fuzis. Hoje o Lacoste é considerado como um dos mais importantes e expansionistas chefes do Terceiro Comando Puro. Para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este, então não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos e principalmente ativar o sino de notificações.